Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês hoje essa linda princesinha, uma menininha segurando a Bíblia. Vou fazer 3 menininhas com Bíblia, tá? Esse risco aqui, meninas, é da Sandra Nara. Eu mudei o cabelinho dessa bonequinha e peço que o Senhor abençoe a vida da Sandra Nara, que Ele seja com ela em tudo que ela for fazer na vida dela. E assim também eu peço que o Senhor abençoe cada uma de vocês que estão aqui comigo. Eu declaro as bênçãos do Senhor vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu trabalho. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que a nossa aula seja uma bênção e que essa aula venha trazer para você muitas alegrias em nome de Jesus, ok, meninas? Eu vou deixar esse risco lá no meu grupo, tá? Vou deixar o link do meu grupo aqui na descrição desse vídeo, junto com o número do meu telefone, do meu WhatsApp, para você que quiser pintar comigo essa princesa, me chama no WhatsApp que eu deixo para você o risco no seu celular, no seu número aí que você vai me adicionar, tá bom? Vou deixar o meu telefone aqui na descrição desse vídeo também. Então, meninas, para pintar essa princesinha linda, maravilhosa, eu fiz aqui uma misturinha com amarelo pele, branco e salmão. Ficou dessa cor aqui, olha que bacana. Então, com essa misturinha, coloquei aqui no meu potinho, amarelo pele, branco, salmão e mexi bem e ficou esse tom aqui, fica bem bonito, tá? Eu gosto que fica bem clarinho. Se você não tem, você pode pintar com palha, fica bom também. Ou se você tiver o seu amarelo pele, você pode misturar ele só com branco, que também fica bacana, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar bem bacana. Com esse tom de tinta, meninas, eu vou fazer aqui todinha a pele da minha princesinha. Vou cobrir todinho o rostinho dela, tá? Aqui, ó, aqui está o risco. Que o Senhor venha te orientar aí, te dar sabedoria e guiar suas mãos, tá? Para você conseguir fazer essa bonequinha comigo e que o Senhor te guie e te ilumine. Ilumine a sua mente para que você possa ter entendimento para começar a fazer as suas princesinhas. Aí eu vou cobrir todinha, pegando tinta, puxando bem essa tinta, tá? Eu estou usando aqui um pincel de cabo vermelho. Não tenho nenhum com nome, tem aqui sim, tem esses 3. Sempre eu deixo aqui esses 3 que são bem novinhos, que eu ainda não usei, tá até aqui marcado. É da Condor, referência 484. Aqui eu tenho o número 2, número 4 e número 8. Então, para você que vai começar e quer usar esses pincéis, 2, 4, 6 e 8 já está de bom tamanho. Aí tem o vídeo ensinando como preparar, tá? Você pode preparar o seu pincel na sua casa, que vai dar super certo. Mas para quem não tem esse de cabo vermelho, eu uso também os da Tigre, da Castelo, cabo amarelo, tá? Dá super certo também. São os pincéis que eu uso. Então, eu vou preencher aqui todinho o rostinho dessa princesa com essa minha tinta, com essa minha misturinha, puxando bem a tinta, esfregando bem, boleando o pincel, cobrindo toda a trama do meu tecido. E não vou fazer somente os olhos, o nariz e a boca. O restante eu vou cobrir todinho, tá? Então, eu vou cobrir aqui todinho o rostinho dela. Terminando de cobrir, eu volto com vocês. Fiz aqui, meninas, o rostinho dela todinho, mas eu tenho que fazer aqui, ó, embaixo do pescocinho dela, tá? Então, eu venho aqui bem certinho, perto do risco, coloco a tinta e vou puxando. Então, desse mesmo jeitinho aqui,
Fiz esse lado, tá? Embaixo do pescocinho dela. Então, fiz esse lado aqui, agora eu vou fazer esse, certo? Agora eu peguei aqui o rosa chá, você pode pegar o rosa chá, o rosa escuro, um rosa que você tem na sua casa, para fazer a bochechinha dela. Ó, peguei um pouquinho de tinta, tiro o excesso, vem aqui, ó, eu gosto de fazer com a tinta molhada. Então, coloquei um pouquinho e vou puxando. Limpei o meu pincel, passei no meu paninho só para tirar o excesso. E venho aqui, ó, puxando. Puxa bem para não ficar marcado. Esfregando. Boleando o pincel e puxando. Desse jeitinho, tá? Aí, se você quiser um pouquinho mais escuro, você coloca aqui no cantinho. Põe no cantinho e dá uma aprofundada ainda mais aqui no cantinho. Do outro lado, a mesma coisa. Vem aqui no cantinho, coloca um pouquinho, limpa o pincel para tirar o excesso e vem puxando. Puxa. Vem puxando, olha. Boleando o seu pincel. Pode trazer um pouquinho aqui para cima. Sempre puxando bem, tá? Com a sujeirinha do seu pincel. E fica desse jeitinho o rostinho dela. Depois que eu fiz a bochechinha dela, certo? Dos dois lados, eu pego aqui a cor castanho claro. Vou pegar aqui um outro pincelzinho, castanho claro. Venho com o castanho claro. Tirei o excesso, olha. Encosto perto do cabelinho dela. Coloquei, puxei, limpei o meu pincel e venho puxando essa tinta. Hoje está bem quente aqui, então até tá secando bem rapidinho. Então tem que ser rápido. Coloquei um pouquinho, puxei. Vou colocar um pouquinho mais aqui nessa área da testa dela. Sujei o meu pincel e vou puxar um pouquinho aqui na testa dela, tá? Ó, tô só sujando aqui o meu pincel e vou colocar um pouquinho mais aqui. Boleando o meu pincel, eu vou trazendo para a testa dela. Peguei um pouquinho mais de tinta, depositei a tinta, puxando levemente, limpei o meu pincel e vou puxando. Ó, já secou. Aí você, quando seca assim muito rápido, é bom ter o diluente, o clareador do lado para ajudar. Coloquei um pouquinho de tinta e estou puxando desse jeitinho aqui, tá? Aqui na parte de baixo, venho aqui, ó, vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel menor, vou colocar a tinta aqui embaixo do pescocinho dela, ó. Limpei, coloquei um pouquinho de tinta, limpei o meu pincel e vou puxar. Coloquei um pouquinho de tinta, encostei no risco, certo? Agora eu vou puxar. Aqui a sombra entra por baixo do pescocinho dela. Vai ficar desse jeitinho aqui. Ah, Sandra, ficou muito escuro. Venho com a cor que eu fiz a base, o rostinho dela, coloco um pouquinho aqui embaixo e puxo, ó. Misturando as cores. Coloquei um pouquinho da cor da pele.
e vou puxar, clarear um pouquinho mais. Olha que bonito, certo? Aí aqui em cima, aqui ó, no queixinho dela já vem um pouquinho mais também, acertando, que aqui depois nós vamos dar uma luz, né? Mas já vou acertar aqui, que eu achei que ficou para definir. Essa é a palavra, para definir. Então eu já passo um pouquinho. Deixa eu pegar um pincel bem fininho e já vou com ou com a cor que você tá fazendo a sombra do rostinho dela, você já vem aqui, ó. No caso meu aqui, castanho claro, aqui embaixo da boquinha dela, coloco um pouquinho e vou definir a sombra aqui debaixo da boquinha dela, olha. Coloquei um pouquinho de castanho e puxei, trabalhando com pouca tinta, tá? Ó, defini aqui embaixo da boquinha dela. Dou uma puxadinha, certo? Agora eu vou definir aqui em cima do olhinho dela. Aqui aquele risquinho, aquela sombra que ela tem aqui em cima do olho. Coloquei um pouquinho de tinta e vou puxar. Certo? O outro lado, a mesma coisa. Pegar um pouquinho de tinta, tirar o excesso. Vem aqui, ó. Encosto. Vou virando meu pincel. Marquei. Certo? Marquei, agora eu vou dar uma puxadinha. Marquei e puxei. Ficou desse jeitinho. Esse lado aqui ficou mais escuro, então vou definir melhor esse lado aqui. Coloquei um pouquinho mais de tinta e dei uma puxadinha. Aí você vai acertando, tá? Pra ficar bem parecido. Então ficou desse jeitinho aqui. Vou pegar aqui agora um outro pincelzinho pra gente fazer logo esse narizinho. Vamos fazer aqui o narizinho dela. O narizinho das minhas bonequinhas, meninas, eu faço da maneira bem simples, tá? Eu venho aqui com a cor que eu fiz a pele. Vou preencher aqui, ó. Certinho o narizinho dela. Preenchi, tá? Puxando bem. Preenchi com a cor que eu fiz a cor da pele. Pego o castanho claro, a cor que eu fiz a sombra. Olha. Venho aqui e faço a abertura. Encostei. Fiz a abertura e vou contornar. Encostei aqui o meu pincel e vou contornar. Certo? Venho e dou uma puxadinha. Dou uma puxadinha nessa tinta. Do outro lado, a mesma coisa. Faço a abertura, ó. E vou contornar aqui na lateral. Olha. Contornei, agora eu vou puxar. Tá? Vou vir com um pouquinho mais aqui. E vou puxar. É uma maneira bem simples e fácil de fazer o narizinho da princesa. Puxa bem essa tinta. Certo? Agora eu pego um pouquinho da cor marrom. Um pouquinho da cor marrom. Venho aqui, ó. E dou uma aprofundada aqui na abertura. Aqui na aberturinha do nariz dela, coloco um pouquinho de marrom e dou uma puxadinha. Certo?
desse jeitinho. Agora eu pego o meu pincelzinho, pego a cor branca, venho aqui com a cor branca, olha, e dou uma luzinha aqui dentro do narizinho dela. Coloquei um pouquinho de branco e vou puxar. E vou levar esse branquinho lá pra cima. Já puxando bem. Desse jeitinho aqui. Tá? É assim que eu faço. Vem com a sujeirinha do pincel, dá uma luzinha aqui entre os olhos. Essa minha mesa aqui, ela tá balançando. Eu troquei de mesa, já estou me mudando para a minha nova casa. E a minha mesa de pintura já foi para a nova casa. E aí, eu tô com uma mesa de plástico aqui. Por isso até eu não estou trabalhando muito. Porque tá bem difícil, no meio de uma mudança ainda. Essa mesa tá balançando, tá me incomodando. Vou só arrumar aqui, ó, com o pincel bem fininho. A abertura aqui do narizinho dela, que na hora de esfumaçar saiu um pouquinho. Eu venho com o pincelzinho filete e dou uma arrumadinha. Aí com o outro pincelzinho eu só venho e puxo para tirar a marcação, tá? Então desse jeitinho aqui fica o nariz da minha princesa. Quando secar vai ficar bem mais bonito. Eu vou fazer um olhinho e volto fazendo o outro olhinho junto com vocês. Fiz aqui, meninas, um lado do olhinho dela. Esperar secar para fazer aqui os tracinhos. Eu usei aqui branco, amarelo ouro, siena natural, marrom e preto, ok? Então, vamos lá. Esse meu branco aqui está com glitter. Eu passei um pouquinho de diluente aqui no olho dela, tá? E agora eu tô vindo com o branco com glitter. Vou colocando pouca tinta, puxando bem. Tá? Bem certinho em cima do risco. Aqui do outro lado. Ó, coloco a tinta. Puxo. Calma, paciência e tranquilidade. Você vai fazendo a sua princesa e vai ficar linda, 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 tá? Então, muita calma, não precisa ter pressa. E a perfeição vai vir com o treino. Cada uma que você fizer vai ficar mais bonita que a outra. E assim nós vamos conseguindo fazer as nossas princesinhas. Olha, coloquei o branco. Agora eu vou cobrir aqui todinho com amarelo ouro. Esse meu amarelo ouro também está com glitter, tá? Não precisa estar com glitter. Eu estou usando aqui porque eu acho bonito. Depois que ela seca, o olhar fica com um brilho. Bem certinho em cima do risco. Pega a tinta, um pincelzinho que você está acostumada e vem bem certinho em cima do risco. Vai colocando a tinta e vai puxando. Olha, coloca a tinta e puxa. Pra ficar bem certinho, tá? Coloquei o amarelo ouro, venho com o siena natural, na parte de cima, olha, deposito a tinta e vou puxando. Siena natural.
Coloquei um pouquinho de siena e vou puxar. Puxando a tinta até o meio, mais ou menos, tá? Venho aqui agora com um pouquinho de marrom, ainda na parte de cima. Vamos escurecer um pouquinho aqui, aprofundar a parte de cima. Coloquei um pouquinho de marrom, limpei o meu pincel e vou puxar. Puxando, acertando. Vou colocar um pouquinho mais aqui na parte do meio. Limpei o meu pincel, ó, e puxo, tá? Agora eu venho com um pouquinho da cor preta, uma esquinha de nada, ó, uma esquinha de nada, ainda tiro o excesso aqui no meu dedo e venho, coloco aqui na parte de cima, um pouquinho de preto, bem pouquinho. Agora eu vou puxar. Olha que bonito. Faz a diferença. Certo? Coloquei um pouquinho de preto, limpei o meu pincel, venho com o branco. Pego um pouquinho da cor branca, coloco aqui na parte de baixo e vou puxar. Colocando a luz aqui com o branco, olha. E puxando. Encontrando com preto, tá? Limpei bem o meu pincel. Agora eu vou só puxar aqui e misturar. Desse jeitinho. Quando secar, você vai ver que vai ficar igual, porque aqui já tá bem mais seco, aqui ainda tá molhadinho, tá? Aí você vem com o pincel filete, com o preto diluído e vamos contornar esse olhinho. Peguei o meu pincel filete, o meu preto diluído, que eu já deixo preparado. Vou fazer aqui primeiro a sobrancelha dela. Olha. Encostei o meu pincel e vou puxar. Peguei um pouquinho de tinta, encostei e puxei, tá? O outro lado ficou mais forte, ficou mais grosso. Você vem acertando pouquinha tinta e vai acertando para ficar parecido com o outro lado. Agora eu venho aqui no olhinho dela. Peguei a tinta, ó, encosto, deixa eu ver como fica melhor. Encostei, mão leve, tinta diluída, ó. E vou trazendo. Tá? Olha que bonito. O outro lado, embaixo, perdão, embaixo, tinta diluída. Mão leve, pouca tinta no pincel, tá? Agora com o siena natural, eu venho aqui com o siena e vou contornar aqui o olhinho dela, ó. Contornando aqui o olhinho dela. Desse jeitinho, tá? Assim ficou
aqui essa parte do olho da nossa princesa. Bem bonito. Vou vir aqui ainda com um pouquinho de marrom, só para acertar aqui, que ficou um branquinho aqui. Ó. Enquanto a tinta tá molhada, enquanto não está acabado, dá para mexer e acertar. Esse aqui tá um pouquinho mais marrom, então eu venho aqui, ó, coloquei um pouquinho da cor marrom e tô dando uma puxadinha. Desse jeitinho aqui, tá? Pra ficar bem parecido os dois lados. Eu achei também que o outro lado tem mais luz, então eu venho aqui, pego um pouquinho mais de branco, coloco aqui na parte de baixo e dou uma puxada, certo? Um pouquinho de branco aqui, ó, e dou uma puxadinha desse jeitinho. Vou pegar aqui o cabo do meu pincel, ó, cabinho do meu pincel, o preto puro. Encosto aqui o cabinho do meu pincel na minha tinta. Vou mais centralizar aqui e vou colocar o meu pincel. Encostei o meu pincel, já marquei. Venho aqui com o meu pincel filete e vou acertar. Se eu quiser maior, eu posso fazer um pouquinho maior, mas aqui, nesse caso, eu só vou acertar mesmo. Contornar, colocar um pouquinho mais de tinta e acertar, tá? Limpei, lavei, sequei o meu pincel. Vou pegar o meu branco diluído, tá bem feinho já esse. E vou fazer aqui, ó, esse lado aqui dos tracinhos do olho dela com vocês, que esse lado aqui já está seco, certo? Então, eu peguei o meu branco diluído, o meu pincel filete, venho aqui, ó, encosto e vou fazer uns tracinhos aqui no olhinho dela. Mão bem leve, aí você vai puxando aqui uns tracinhos. Desse jeitinho aqui. Olha, tá? Uns tracinhos. Aqui eu achei que esse preto aqui ficou tortinho, então eu venho e acerto aqui onde eu achei que ficou tortinho. Olha que legal, que bonito. Ainda com o preto diluído e o meu pincel filete, vou fazer os cílios daqui do olho da minha princesa. Olha, encosto, aperto e puxo. Peguei tinta, encosto, aperto e puxo. Encosto, aperto e puxo. Mais um aqui. Encostei, apertei e puxei, tá? Agora eu venho do lado contrário. Encostei, apertei e puxei. Encostei, apertei e puxei. Olha. Mais um. Apertei, encostei e puxei. Aqui eu venho e coloco um bem aqui no meio. Vou ver se ficou um mais fino que o outro e vou consertar. Olha, venho por cima para ficar bem forte igual o outro lado e reforço aqui. Então, assim ficou o olhinho da minha princesa. Olha que lindo. Agora eu venho aqui com o branco
lavar aqui meu pincel, que tava com tinta preta. Venho com o branco diluído e vou fazer o tracinho aqui com todo cuidado, tá? Que tá bem molhado o preto. Encostou, ele já vem junto. Eu gosto de fazer isso aqui quando o preto já está totalmente seco, para não correr o risco. Mas com calma e paciência, a gente consegue fazer as coisas, olha. Tá? Então, ficou desse jeitinho aqui. Tá molhado, aqui já secou, some um pouco, aqui ainda está molhado, ainda vai sumir. Então, ficou desse jeitinho aqui o olhinho da nossa princesinha. Vou esperar secar um pouquinho mais para colocar a luz. Vamos fazer agora a boquinha. Para fazer a boquinha dessa princesa, meninas, eu vou usar branco, rosa bem clarinho, rosa bebê ou rosa candy, coral, e se precisar eu vou usar um pouquinho de vinho, tá? Então vamos lá. Com um pincelzinho pequeno, eu venho aqui e vou trabalhar com o branco aqui no meio. Colocando o branco, puxando. Essa princesa com a Bíblia na mão. Meninas, deixa aí o seu likezinho, se inscreva no canal, deixa seu joinha para ajudar meu canal a crescer, tá? Agradeço vocês de coração, muito obrigada por você estar aqui comigo, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor prospere o trabalho de tuas mãos, que Ele seja contigo em tudo que você for fazer, que Ele abençoe suas vendas, tá? Então, coloquei o branco. Agora eu venho com o rosa clarinho e vou preencher aqui toda a boquinha dela. Tô usando aqui o meu rosa e o meu branco com glitter, tá, meninas? Olha, preenchendo, colocando um pouquinho de tinta e puxando. Vai colocando a tinta e vai puxando para ficar bem certinho. Aqui desse lado. Bem em cima do risco, tá? Trabalhando em cima do seu risco. Olha, tá bem preenchido a boquinha dela. Agora eu venho com a cor coral. Nunca fiz dessa cor, primeira vez. Vou vir aqui, ó, parte de cima, depositando a tinta e puxando. Coloco a tinta em cima do meu risco e vou puxando. Limpei um pouquinho meu pincel e vou misturar aqui as cores, puxando as tintas e misturando as cores das tintas. Parte de cima. Agora vamos vir aqui, ó, pegando nesse risquinho, encostando aqui no branco e puxando. Aqui nesse risquinho, encostando na parte branca e vou puxando. Que bonita, nem terminou e eu já acho bonita. Aqui na parte de baixo, encostando no risco e puxando.
Eu sou apaixonada pelas minhas princesinhas. Dou super valor a esse dom maravilhoso que o Senhor colocou em minhas mãos. Aqui, limpei, dei uma limpadinha no meu pincel. Peguei um pouquinho mais de tinta e vou acertar aqui. Acertar esse lado aqui que eu não gostei. Aqui, vou colocar um pouquinho mais de tinta, puxar. E puxando. Acertar aqui embaixo também. Aqui e aqui, coloquei um pouquinho mais de tinta, estou puxando. Que bonita. Agora eu pego um pouquinho do branco. Não, ainda com o coral, eu venho aqui, ó, encostando aqui nessa parte branca. Aqui, ó, com o coral. Tava muito aparecendo o risco aqui, eu não gostei. Então, coloquei aqui um pouquinho da cor coral e puxei. Com o branco, eu venho, coloco aqui, ó, um pouquinho da cor branca. E vou dar uma luzinha aqui nessa parte de cima da boquinha dela. Dei uma luz na parte de cima. Com o branco ainda, eu venho e dou uma luzinha aqui na parte de baixo. Eu achei tão bonito dessa cor, gente, que eu preferi não colocar ovinho. Mas se você quiser, ou ovinho ou uva, só para aprofundar, um pouquinho aqui, ó, embaixo desse risquinho aqui do dentinho dela, dá uma aprofundada aqui, bem pouquinho, dos dois lados. Coloca um pouquinho de uva ou vinho e puxa. Tá? Só para aprofundar um pouquinho. Aí você puxa bem. Depois vem, se você achar que sumiu muito o branco, você vem e reforça a luz, tá? Aqui só no meio. Reforça a luz, dá uma puxadinha. E aqui em cima também. Vamos reforçar a luz aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Olha que linda. Eu amei. Achei que ficou bem bonita. Quando esse branco secar, você vem e reforça se você achar que precisar. Com o castanho claro ainda, eu esqueci aqui, ó, de fazer aquela covinha que ela tem aqui. Então, eu venho com um pouquinho castanho claro, dou uma marcadinha aqui e puxo, tá? Só pra ficar uma marquinha. E ficou desse jeitinho, porque ela tá com o rostinho viradinho também, né? Com o pescocinho um pouquinho torto. Mas a minha covinha ficou torta também. Então, eu venho aqui, ó, com a cor da pele, que eu fiz a pele. E vou acertar aqui essa covinha dela aqui, que eu achei que ficou muito torta. E também não precisa ficar muito visível. Certo? Acertar bem aqui ainda com a cor da pele. Aqui também. Com a cor que eu fiz a pele, já dou uma acertada e fica linda desse jeito, ok? Então, ficou aqui desse jeitinho essa princesinha. Vamos fazer agora
Eu vou fazer um lado, esse lado do cabelo dela, e venho fazendo esse lado com vocês, certo? Eu vou fazer, meninas, esse pedacinho aqui, tá? Pra mostrar pra vocês como que eu faço essa parte de cima. Então, aqui eu vou usar branco, cinza e preto. Olha, peguei o branco, vou encostar aqui perto do risco ou em cima do meu risco com a cor branca, tá? E vou puxar, ó. Coloquei o branco e vou puxar. Puxando o branco aqui pro meio. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Branco. Certinho aqui, até aqui eu vou colocar o branco. Coloquei tinta, puxei, acertei bem em cima do meu risco, certo? Agora aqui da parte de baixo para cima, eu venho com a cor cinza. Olha, peguei tinta, coloquei, acertando bem em cima do meu risco e vou puxar, tá? Espalhando bem, tô trabalhando com um pincel maior. Coloquei a tinta e vou puxando. Certinho. Puxo, encontro aqui o cinza com o branco. Olha, vem encontrando e misturando. Cinza e branco. Puxando bem, misturando bem. Tirei um pouquinho de excesso aqui do meu pincel, limpei o meu pincel, tirei o excesso e venho trazendo, tá? Puxando bem para entrar bem na trama do tecido. E vou deixar uma área aqui na parte de cima com luz, que é o branco. Posso puxar um pouquinho mais o cinza. Certo? Limpei aqui o meu pincel. Da parte de baixo para cima, agora eu venho com o preto. Aqui, ó. Encostei a cor preta, peguei um pouquinho mais de tinta, encostei e vou trabalhar desse jeitinho. Agora eu posso pegar o preto e ir puxando. Olha, vou puxando esse preto para cima do cinza e do branco. Trabalhando aqui, ó. Vou puxando. Certo? Quando secar esse preto, eu posso retocar se eu achar que ficar muito... que não ficou bem preto como eu quero, tá? Então, aqui eu tô puxando, acertando, limpei o meu pincel, agora eu vou trazendo. Trazendo o preto, olha, pra cima do branco. Limpei o meu pincel e vou puxando. Depois eu vou retocar esse preto, tá? Quando secar, quando ele estiver bem sequinho, eu venho, retoco e faço os fiozinhos. Limpei o meu pincel, posso trazer um pouquinho mais. Sempre limpando o pincel para misturar bem e não ficar muito pesado aqui na parte de cima. Aí depois eu venho, quando secar, e vou retocar, certo?
Então, aqui nós temos, ó, branco, cinza e preto. Depois eu vou retocar esse preto aqui na parte de baixo. Vou fazer esses caixinhos aqui e depois eu volto com vocês. Voltando aqui, meninas, olha, fiz aqui esses caixinhos, fiz essa parte aqui, fiz mais uns caixinhos aqui embaixo, deixei 2 caixinhos e essa parte aqui de cima para fazer junto com vocês, certo? Então, eu estou usando aqui branco, cinza e preto. Então, vamos fazer esses 2 caixinhos aqui de baixo, depois vamos fazer essa parte aqui de cima. Tudo que eu fizer aqui nesses 2 caixinhos, vocês vão fazer nos outros caixinhos, tá bom? Então, com a tinta branca, eu venho aqui, ó, na parte de baixo, vou virar bem, para ficar bem visível aí para você em casa. Com a parte branca, com a tinta branca, eu venho aqui e faço puxando, coloco aqui, ó, na parte de baixo, puxando pra cima, até no meio. Desse jeitinho aqui. Coloco a tinta e vou puxando. Posso fazer de 2? Posso. Se não consigo fazer de 2, faz de 1 a 1, tá? Se o tempo tiver bem quente, faz de 1 por 1. Se tiver fresquinho, gostoso, como tá agora aqui, que choveu, tá bem gostoso, dá pra fazer de 2. Coloquei na parte de baixo. Agora eu venho aqui, ó, bem no meio, colocar uma luz, ó, bem no meio, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Bem no meio aqui, ó, coloquei um pouquinho e vou puxar. Pouquinho pra lá, pouquinho pra cá. Deixei só no meio. Olha, coloquei no meio e vou puxar. Coloquei no meio e estou puxando. Eu quero essa luz só no meio desse cabelinho. Então, coloquei o branco. Vou pegar um pincel menor e vou vir com a cor cinza. Com a cor cinza, eu venho aqui, ó. Coloco a cor cinza e puxo pra cima do branco. Desse jeitinho. Vou misturando bem até na metade. Venho aqui, coloco a cor cinza. Vou fechar aqui essa parte de baixo do caixinho dela. Coloco a cor cinza. E puxo pra cima do branco. Misturo bem. Vai ficar desse jeitinho. Olha, tá? Ainda com a cor cinza, eu venho aqui, ó. Fazer o contorno aqui nesse pedacinho aqui desse risco. E aqui. Vou puxar. Encostei aqui no rostinho dela. E vou puxar. Pra cima do branco. Marquei, coloquei em cima do risco a cor cinza e vou puxar pra cima do branco. Vai ficar um branquinho bem aparecendo, bem visível no meio. Coloquei o cinza, olha, e vou puxar pra cima do branco. Aqui é a mesma coisa. Puxando pra cima do branco. Esfrega bem, puxa bem. Certo? Agora eu venho com a cor preta. Com o preto, eu vou definir aqui, ó. Coloco o preto. Limpo o meu pincel e vou puxar. Desse jeitinho aqui. Limpei o pincel novamente e trago um pouquinho mais pra cima do branco. Tá? Preto, ó.
definir aqui essa parte. E vou puxar para cima do branco. Limpei o meu pincel, tirei um pouquinho do excesso e vou puxando. Depois eu vou retoco o branco. Se sumir bem o branco, depois é só retocar para aparecer bem a luz. Aqui eu venho, ó. Marquei, coloquei o preto. E agora eu vou definir. Vem aqui, ó. Coloquei a cor preta. E vou definir aqui os caixinhos. Peguei um pouquinho de tinta. E vou puxar essa tinta para cima do branco e do cinza. Limpei o meu pincel e vou puxar. Para tirar a marcação. Depois eu ainda venho, ainda vou definir esses cabelinhos, os cabelinhos dela com o meu pincelzinho de... que eu faço os caixinhos, tá? Os fiozinhos. Ó, defini aqui mais um. E aqui, vou colocar um pouquinho mais de tinta. Vou puxar. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Limpando o pincel, acertando para ficar bem bonito, bem definido. Vai ficar assim, tá? Aqui, ó, ficou muito marcado. Então, eu venho, limpo bem o meu pincel, só venho puxando, intercalando bem as cores, para tirar um pouco da marcação. Ó, aqui, secou, mas dá para arrumar, porque aqui ainda vai vir os fios, mas vai ficar bem bonito, tá? Agora, vamos fazer aqui a parte de cima. Aqui, pegar um pincel maior. A parte de cima, eu venho assim, ó. Aqui nessa, vou pegar o branco, vou vir bem aqui no meio, com o branco. Eu quero a luz aqui no meio desse cabelinho. Então, eu venho com o meu branco e deposito a tinta aqui e vou puxando. Ó. Puxando branco. Uma sujeirinha na minha tinta. Aqui. Tá? Então, eu coloquei o branco. Vai ficar uma luz. Agora, eu venho com o cinza. Encostando aqui no branco. Bem encostadinho aqui do branco. Eu venho com o cinza. Vou colocando a tinta, ó. E vou puxando para cima do branco. Coloquei tinta e já vou misturando, intercalando as cores, tá? Antes que seca o branco, para não ficar aquela marcação, marcado, bem, muito marcado, eu já vou misturando. Aqui na parte de baixo a mesma coisa, já venho com cinza e já vou puxando para cima do branco. Ó. Puxando, esfregando bem. Certo? Tá bem visível o branco. Puxar um pouquinho mais. Agora eu venho com cinza aqui pra ponta. Tudo aqui é cinza. Bem certinho.
colocando tinta e espalhando. Certo? Desse jeitinho aqui. Dei uma limpadinha no meu pincel e agora eu venho com o preto. Com o preto, peguei tinta, venho aqui, ó, encosto aqui perto do branco, tinta preta. E vou puxando para cima do cinza com o branco. Vou puxando, arrastando, varrendo, puxando a tinta para cima do cinza com branco, tá? Ó, coloquei a tinta e vou puxando, sempre acertando. Vou varrendo, trazendo essa tinta. Mão bem levinha, deixa a mão bem leve, para o pincel ficar bem maleável na sua mão. Com o preto agora eu venho de baixo para cima, coloco a tinta, ó. Acertando e vou puxando, varrendo para cima do cinza. Limpei um pouquinho meu pincel, vou acertar aqui. Agora eu só vou puxar. Vou varrendo com a mão bem leve. E depois aqui vai entrar os fiozinhos. Varre de cima para baixo. E de baixo para cima. Tem bem uma sujeirinha aqui, ó. Tá me atrapalhando. Aí você vai varrendo, intercalando as cores. Certo? Fica uma sombra bem no meio. Depois, quando esse preto secar, eu vou deixar ele secar e vou vir fazendo tudo novamente com a cor preta. Só para ele ficar bem forte aqui embaixo. E vou varrendo. Coloco a tinta no pincel e vou varrendo. Vou acertar aqui. Ó, aí vai varrendo. Tem que ficar uma luzinha lá em cima, que é o branco, tá? Então, desse jeitinho aqui. Aí vai acertando para ficar bem bonito, em cima do risco. Ó, bem em cima do risco. Já puxa a tinta. Colocar um pouquinho mais aqui para sobressair bem esse preto perto do branco. E vou varrer. Ó, coloquei, olha a posição do meu pincel. E vou puxando. Para cima do branco e do cinza. Aí vai do seu gosto. Porque aqui ainda vai entrar os fiozinhos. Então, eu vou deixar assim, para não ficar muito, porque vai entrar os fiozinhos com outro pincel que eu vou usar, certo? Então, aqui eu gosto que sobressaia bem aqui embaixo com o preto e aqui também, aqui embaixo. Puxando. Pegar um pincel menor
Só para acertar aqui, ó. Bem certinho. Aqui também eu vou acertar, que faltou tinta. Aí depois, quando eu vier com outro pincel, ele ficou desse jeito. Quando eu vier com outro pincel, eu vou fazer os fiozinhos. Aqui já tá mais seco, né? Aqui eu posso definir, pegar um pincelzinho menor e venho aqui, ó, dando uma retocada só para acertar o preto, para ele ficar bem legal. Posso retocar o branco também, se eu quiser mais luz. Aqui, ó, só tô acertando, coloquei um pouquinho mais de tinta no meu pincel e venho dando uma acertada, tá? Vai ficar bem visível, vai ficar mais forte. Aqui a mesma coisa, em todos os caixinhos eu vou fazer isso. Ó, coloquei tinta no pincel e vou dando uma puxadinha até o meio. Mão bem levinha. Pega um pouquinho de tinta e assim eu vou retocar todos os caixinhos dela com o preto. E se precisar, eu retoco também o branco. Vou fazer isso em todos os caixinhos, depois eu vou voltar com vocês fazendo os fiozinhos. Terminando aqui, meninas, coloquei um pouquinho de tinta aqui no meu pratinho. Peguei o meu pincelzinho, que eu já ensinei vocês a cortarem, que fica essa vassourinha, tá? Coloquei um pouquinho de tinta preta aqui no meu pratinho, umas gotinhas de soro, ficou bem fininha, bem molezinha, bem ralinha essa tinta. Aperto aqui o meu pincel nessa tinta e venho fazendo uns fiozinhos aqui no cabelo da minha princesinha, olha. Vou apertando a tinta aqui no meu pratinho e venho fazendo os fiozinhos. Assim eu fiz em todos os que eu já fiz aqui. Estou finalizando aqui, mostrando para vocês. Olha, venho aqui, aperto, ele abre, fica bem abertinho. Aí eu venho e vou fazendo os fios. Ela tem um brinquinho aqui, ó, um brinquinho. Então eu estou respeitando aqui o brinquinho dela, que nós vamos fazer na próxima aula. Eu vou já encerrar esse vídeo aqui, terminar aqui os caixinhos e vou encerrar. Vou voltar com vocês em uma próxima aula, tá? Aqui, ó, eu venho fazendo uns fiozinhos. Se você gosta de bastante, você puxa bastante fiozinho. Se você quer mais delicado, você puxa pouco. Esse aqui eu não vou puxar muito, não. Vou deixar assim mesmo. Deixar mais delicadinho, tá? Então, aqui eu venho, vou puxando os fiozinhos. Ó. O cabelinho da minha princesinha linda, maravilhosa. Acabou tinta, você vem, coloca um pouquinho mais de tinta, coloca um pouquinho de soro, uma gotinha de soro, para ficar bem ralinha a sua tinta e você poder trabalhar com tranquilidade, tá? Eu rogo ao Senhor Deus Todo-Poderoso que seja contigo nesse momento, onde quer que você esteja, passando a situação que você estiver passando, que o Senhor seja contigo, que Ele tome frente e direção, que Ele venha te capacitar, te fortalecer, te renovar, encher a sua vida com a presença dEle, que sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não podemos fazer nada. Todo louvor, toda honra e toda glória é dada a esse Deus vivo que nos sustenta diariamente.
Que você tenha uma noite de descanso perfeita, cheia da presença do Senhor Jesus. Que Ele te guarde, que Ele te proteja e que Ele te livre de todo mal. Olha, aqui eu tô puxando uns fiozinhos, levando para cima do branco, sempre apertando bem o meu pincel aqui no meu pratinho. Ele vai ficando abertinho e eu vou puxando aqui os fiozinhos do cabelinho dela. Fica desse jeitinho, certo? E aqui por fora eu faço assim, ó. Sempre puxo uns fiozinhos a mais também. Aqui por fora eu venho e vou terminando, finalizando o cabelinho da minha princesa. Se você quiser puxar uns fiozinhos dentro do rosto dela, ó, vou finalizar esse aqui. Então, pode puxar uns fiozinhos dentro do rostinho dela, tá? Aqui eu quero um pouquinho mais. Venho e faço mais fiozinhos. Todo cuidado, toda calma, você vai finalizando a sua bonequinha, cabelinho da sua princesinha. Aqui, ó, depois que ela tiver toda prontinha, eu tiver feito aqui a roupinha dela, eu sempre gosto de puxar uns a mais, para ficar bem cheio. Mas esse daí é quando tá já tudo prontinho, a roupinha, ela finalizada, eu venho e faço um retoque e puxar aqui, ó, um fiozinho aqui, outro aqui, e fica bem bonita essa princesa. Eu vou deixar esse risco lá no meu grupo, tá? Vou deixar o link do meu grupo também para você que quiser participar comigo. Muito obrigada por você estar comigo aqui. Eu deixo aqui um beijinho super carinhoso no seu coração e que o Senhor te abençoe. Vou finalizar aqui, ainda vou fazer uns fiozinhos e depois eu venho mostrando ela para vocês na próxima aula, né, que nós vamos fazer. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer nela. Com a mesma cor que eu fiz aqui, a pele, eu vou fazer aqui os bracinhos dela, tá? Os bracinhos e a mão. Vou deixar só uma mãozinha para fazer junto com vocês, mas os bracinhos eu já vou finalizar com o mesmo tom que eu fiz a pele, tá? Vou fazer os bracinhos e vou deixar o restante para fazer junto com vocês. Vou deixar só uma mãozinha para fazer junto com vocês e já vou vir, quando eu voltar com ela, já vou vir com os bracinhos dela pronto para fazer com vocês a blusinha e a Bíblia, tá bom? Aí a luzinha do olho. Então, é isso aí. Um beijinho carinhoso. Até a próxima aula, meninas. Deus abençoe vocês.